Olá, tudo bem? Se a Constituição do Estado de Rondônia parece um verdadeiro labirinto, pode ter certeza que aqui é o lugar certo. Nesta nossa análise, a gente vai desvendar juntos os segredos e, principalmente, as armadilhas que a FGV adora preparar para o concurso da Alero. A ideia é transformar aquela teoria mais densa em pontos que vão ser decisivos para a aprovação. E é isso mesmo. É importante dizer que todo o conteúdo que a gente vai explorar aqui foi preparado de forma meticulosa pelo professor Lessa. O nosso foco vai ser naqueles tópicos que mais caem nas provas da FGV, sabe? A estrutura do poder legislativo e, claro, os principais mecanismos de fiscalização do Estado de Rondônia. E esse aqui é o nosso plano de voo. A gente começa com a estratégia para a prova, depois mergulha fundo no poder legislativo e no jogo da fiscalização, revisa os pontos-chave num resumo de ouro e no final a gente testa tudo com questões da FGV. E para fechar, tem uma mensagem do mentor. Vamos nessa? Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. A nossa missão aqui, veja bem, não é só ler a Constituição por ler. É muito mais. É entender como a FGV pensa, como ela monta as questões e, o mais importante, onde é que estão as cascas de banana. É um verdadeiro jogo de estratégia. E o centro desse tabuleiro, desse campo de batalha, é o poder legislativo. Então vamos desmistificar a Assembleia Legislativa de Rondônia, a nossa ALERRO, começando pelo básico, como ela é composta. Guarda bem esse número, 24 deputados. E aí alguém pode perguntar, mas por que 24? É um número aleatório? Não, de jeito nenhum. A Constituição Federal, lá no artigo 27, ela estabelece uma fórmula baseada na população para definir quantos deputados cada estado vai ter. E para Rondônia, o resultado é exatamente 24. E pode ter certeza, esse é o tipo de detalhe que a FGV adora usar para ver se o pessoal está atento à regra específica do estado. Agora, a base de tudo, os fundamentos. O Estado de Rondônia, assim como os outros, tem autonomia. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem capacidade de se organizar, de se governar. Mas olha, atenção máxima aqui. A pegadinha mais clássica da FGV é trocar autonomia por soberania. Soberania é uma característica da República Federativa do Brasil, do país como um todo. Os estados não são soberanos, eles são autônomos. Se a questão vier dizendo que Rondônia é soberano, a alternativa está errada. É um erro de conceito que, acredite, derruba muita gente boa. Certo. Agora, na prática, o que a Assembleia faz? As competências dela se dividem basicamente em dois grandes grupos. O primeiro é aquele das leis que precisam da sanção, do ok do governador, tipo o orçamento, criação de cargos. Mas é no segundo grupo que a prova mora. São as competências exclusivas, aquelas que a Assembleia faz sozinha. A FGV ama criar cenários em que o governador tenta se meter nessas áreas. Então, é fundamental memorizar que é a Assembleia que julga as contas e autoriza a ausência do governador, por exemplo, sem precisar do aval dele. E isso já nos leva direto para o jogo da fiscalização. Como é que a Assembleia Legislativa, com aquele auxílio técnico do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, garante que o dinheiro público está sendo bem usado? O Tribunal de Contas, o TCE, ele é o braço técnico da Assembleia nessa fiscalização. E a composição dele? Um prato cheio para questões de prova. São 7 conselheiros no total. 4, a maioria, são escolhidos pela própria Assembleia. E os outros 3 são indicados pelo governador. Mas não é de qualquer jeito não, tem regras bem rígidas. Um tem que ser auditor, o outro tem que vir do Ministério Público de Contas e só o terceiro é de livre escolha. E ainda tem um detalhe, todos os indicados pelo governador precisam da aprovação da Assembleia. A banca pode muito bem tentar simplificar essa regra para te induzir ao erro. Fica de olho. Agora, o ponto central da fiscalização, o julgamento das contas. Presta atenção na diferença. Para os gestores comuns, secretários, diretores, o TCE julga e a decisão dele é final. Ponto. Agora, quando a gente fala das contas do governador, aí a história muda. O TCE emite um parecer prévio, que é uma recomendação técnica, mas a palavra final, o martelo, é sempre da Assembleia Legislativa. E aqui está o pulo do gato estratégico. A Assembleia pode sim discordar do TCE, mas para isso vai precisar de um quórum bem especial. E tá aí ele, 2/3. Esse número tem um valor altíssimo para a prova. Para contrariar a recomendação técnica do Tribunal de Contas, é preciso uma maioria muito robusta, uma decisão política muito forte. A FGV ama de paixão testar esses quórums qualificados. Então grave este aqui, 2/3 para derrubar o parecer do TCE. E dentro de todo esse arsenal de fiscalização do Legislativo, tem uma ferramenta com um impacto gigantesco, as comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPIs. Justamente pela força e pela complexidade delas, são um tópico cheio de detalhes que a FGV adora explorar.
Para uma CPI sair do papel, 3 requisitos são indispensáveis. É o que o professor Lessa chama de Santíssima Trindade da CPI, e é fácil de lembrar. Primeiro, 1/3 das assinaturas dos deputados. Segundo, um objetivo claro e específico, o tal do fato determinado. E terceiro, um prazo para começar e para terminar. Faltou um desses, a CPI nem pode ser instalada. Simples assim. Ok, a CPI foi instalada. E agora? Ela tem superpoderes? Sim, tem poderes bem grandes, mas eles não são ilimitados. Uma CPI pode, por exemplo, quebrar sigilos bancário, fiscal, de dados, pode convocar testemunhas, mas o que a FGV mais gosta de cobrar é o que ela não pode fazer. CPI não é o poder judiciário, portanto ela não pode mandar prender ninguém preventivamente, não pode ordenar uma busca na casa de alguém e principalmente não pode condenar, não pode dar uma sentença. Essas ações são o que a gente chama de cláusulas de reserva de jurisdição, ou seja, coisas que só um juiz pode determinar. Muito bem. Já exploramos a estrutura da Assembleia, as ferramentas de fiscalização. Agora é hora de consolidar tudo isso com o nosso resumo de ouro, destacando aqueles pontos cruciais do material do professor Lessa que são figurinha carimbada em prova. Primeira regra de ouro. O que acontece se o cargo de governador e de vice ficam vagos? A FGV adora esse tipo de cenário. A regra é a seguinte: se isso acontecer nos 2 primeiros anos de mandato, o povo vai às urnas de novo, temos uma nova eleição direta. Mas se a vacância rolar nos 2 últimos anos, o poder de decidir passa para a Assembleia Legislativa, que vai eleger o sucessor. Os prazos, 90 dias no primeiro caso e 30 no segundo, são detalhes-chave aqui. Outro ponto que não dá para esquecer, o processo de veto. O governador recebe a lei aprovada e tem 15 dias úteis para decidir o que faz. E aqui tem 2 informações que valem ouro. Primeiro, o prazo em dias úteis. A FGV pode muito bem trocar por corridos para pegar o pessoal desatento. Segundo, o silêncio do governador não quer dizer veto não, pelo contrário. Significa uma concordância silenciosa, o que a gente chama de sanção tácita. E para a gente fechar esse resumo, a relação entre o TCE e a Assembleia. O TCE é um órgão auxiliar. Ele ajuda, dá suporte, mas ele não é subordinado. A FGV pode tentar te vender uma ideia de hierarquia, mas essa relação não existe. O TCE tem autonomia administrativa e financeira. Ele é um parceiro técnico e não um departamento da Assembleia. Certo. Teoria consolidada, pontos-chave revisados. Chegou a hora de ir para o campo de batalha de verdade. Vamos ver como a FGV cobra esses assuntos na prática, analisando algumas questões com aquele método cirúrgico do professor Lessa. Vamos lá. Primeira questão. Um clássico da FGV sobre processo legislativo. Olha a situação. Um deputado propõe um projeto dando aumento para os servidores da saúde, que são do Executivo. O projeto passa na Assembleia, mas o governador veta. E aí, quem está certo nessa história? Vamos pensar um pouquinho. A resposta certa é a letra B. E a análise aqui tem que ser cirúrgica mesmo. Pensa bem, quem é que organiza e paga os servidores do Poder Executivo? O próprio Executivo. Então faz todo sentido que só o governador possa propor leis sobre o salário deles. Um deputado não pode criar despesa para outro poder. Isso tem nome, é vício de iniciativa, uma falha na origem da lei que a torna inconstitucional. Ou seja, o veto do governador está corretíssimo. Vamos para a próxima. Agora o foco é em números, em quórum. A gente falou sobre isso há pouco. Qual é a fração de deputados necessária para pedir a criação de uma CPI? Letra C, 1/3. E a análise aqui é mais profunda que o número. É preciso entender o porquê desse 1/3. A CPI é um instrumento das minorias parlamentares. Imagina só, se dependesse da maioria para ser criada, talvez nenhuma investigação contra o governo fosse para frente, né? Por isso a Constituição garante que, com 1/3 de apoio, a investigação vira um direito, não é um favor da maioria. O presidente da casa é obrigado a instalar a comissão. E com essa análise bem estratégica, a gente chega ao final do nosso percurso de hoje. Para fechar com chave de ouro, vamos refletir com uma mensagem final que foi extraída diretamente do material do professor Lessa. Essa citação nos lembra de uma coisa muito importante. A segurança de uma sociedade não vem de uma voz só, mas da multidão de conselheiros. E essa é a pura essência do poder legislativo. Um lugar para o debate, para a fiscalização e, claro, para a construção de uma direção sábia para o Estado. E essa é a reflexão final para a gente levar. A Constituição é essa direção sábia. E ao se preparar para um concurso da Alero, o futuro analista, a futura analista, está se capacitando para ser exatamente essa bússola que mantém o poder legislativo no rumo certo, protegendo a lei e a nossa democracia. Toda esta análise foi baseada no caderno de estudos do professor doutor Marcelo Lessa, do projeto Alero Turbo. Continue com foco total e excelência nos estudos. Até a próxima!